5, 4, 3, 2, 1. Todo mundo devia nessa história se ligar, porque tem muito amigo que vai pro baile dançar. Esquecer os atritos, deixar a vida pra lá e entender o sentido quando o DJ detonar. Solta o rap, DJ! Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi a galera da rua Pereira Leitão e da Muritiba. Eles mandaram um e-mail para mim e escreveram assim, ó: Claudinho, coloca essa música aí como lembrança da nossa galera pelos bailes curtidos na Associação de Rocha Miranda. Então tá aí, galera, a música tá tocando. Aí, aqui todas as estrelas brilham as estrelas dos Silvas, dos Oliveiras, dos Netos e de todos os sobrenomes. Minha querida e linda turma de História, primeira série, nesse dia 1º de junho de 2020, vamos falar sobre a crise do feudalismo, vamos passar pela formação dos Estados Nacionais, vamos conhecer teóricos do absolutismo. Maquiavel, será que ele era maquiavélico? Ou será que interpretaram mal e utilizaram o que ele disse para poder serem realmente malvados? E Hobbes, Thomas Hobbes, ele era a favor do rei, contra o rei, a favor da rainha, a favor do povo? Afinal de contas, o absolutismo francês, o que era? E a formação dos Estados Nacionais? Vamos falar sobre o rei Luís XIV, o rei Sol, que disse: o Estado sou eu. Vamos passar pelo mercantilismo, dando esta volta ao mundo. Então vamos começar assim, ó. Afinal de contas, o que é absolutismo? Senão uma teoria política que defende que alguém, normalmente um monarca, deve ter o poder absoluto, ou seja, independente de outro órgão. Isso mesmo. Bom, comumente compreendida como uma forma de governo que veio superar os chamados entraves do mundo do feudalismo, a ascensão dos Estados Nacionais absolutistas envolve um conjunto de fatores muito mais amplos que uma simples mudança de um sistema socioeconômico. Bom, alguns costumes e práticas da Idade Média, elas perdem espaço para o início de um novo período histórico, mas existem outros fatores de ordem cultural, geográfica e filosófica que são muito importantes para a compreensão desse processo. Então, dessa forma, não foi só pelo interesse da burguesia comercial que os Estados Nacionais conseguem se firmar em terreno da Europa. Os chamados teóricos do absolutismo, que surgiram principalmente no século XVI, também serviram de base para que essa nova forma de regime político pudesse se estabelecer. Mesmo defendendo novas ideias, podemos também compreender que as teorias absolutistas não promoveram uma ruptura completa com alguns pontos da sociedade do feudalismo. É isso mesmo. Nesse estado absolutista, a autoridade máxima era representada pela figura do rei e que, na grande maioria dos casos, tinha origem nobre. A partir desse ponto, nós podemos evidenciar que essa nobreza, que tinha muitas terras e era poderosa durante esse mundo feudal, também participa dos mais elevados quadros políticos da chamada Idade Moderna. É importante lembrar que esses nobres, dentro do Estado absolutista, eles desfrutavam de grandes privilégios, como, por exemplo, isenção de impostos. Mas não podemos deixar de frisar o papel da burguesia, que via na unificação e nas padronizações políticos administrativas um meio eficaz para ampliar seus ganhos comerciais. E com a criação de um território unificado, onde só o Estado cobrava impostos e exigia uma mesma moeda, era possível aumentar os lucros dessa burguesia. Então, para poder criar esses estados, além do interesse dessa burguesia e dessa nobreza, também deveriam ser desenvolvidas um novo conjunto de valores culturais e ações geopolíticas que legitimassem essa nova ordem estabelecida. Desse jeito,
Os estados nacionais, então, procuraram definir seus territórios, promoveram a criação de símbolos nacionais, criaram uma única moeda, estabeleceram uma língua oficial e recontaram as origens do povo pertencente àquela nação. Um outro fator muito importante na construção desses estados nacionais foi a adesão da Igreja Católica ao novo poder proclamando um caráter divino para o rei. Assim, podemos compreender que essa formação desses estados nacionais foi, na verdade, um processo lento e gradual. As monarquias nacionais, elas foram surgindo na Europa ao custo de diversas batalhas e tratados que vão dar a estabilidade necessária a esse tipo de governo. Entre outras batalhas, nós temos a Guerra da Reconquista, quando os cavaleiros do oeste de Portugal vão na batalha contra os mouros. Isso mesmo, eles expulsam os árabes da Península Ibérica. Tem também a Guerra dos 100 Anos, entre Inglaterra e França, que marca disputas territoriais entre esses países. Nós temos também disputas que marcam a formação das monarquias nacionais e muito mais. Bom, durante esse período aí, surgiram então os teóricos absolutistas. Eles elaboraram teses que defendiam uma sociedade disciplinada e controlada por um único líder, que seria o soberano. Sois rei! Sois rei! A intenção desses pensadores era legitimar esse absolutismo na Europa e mostrar, através de suas ideias, a importância da existência de um Estado forte para comandar os súditos. Dessa forma, entre os principais teóricos do absolutismo, destacamos Maquiavel, que escreveu um livro, um clássico de nome O Príncipe. A ideia do Maquiavel, quando escreve O Príncipe, é de mostrar como um soberano pode chegar e se manter ao poder. Mas por que é dito que Maquiavel é maquiavélico? Na verdade, não é. Vamos jogar isso por terra. Maquiavel deu ideias de, por exemplo, quando fores fazer algo de bom, faça fracionado. Quando for fazer algo de ruim, faça de uma vez. Afinal de contas, já que o povo vai comentar muitas vezes o fracionado e vai comentar de uma única vez o que você fez de ruim. Nesse pensamento, muitos governantes utilizaram o livro Príncipe para poder dizer que, bom, foi Maquiavel que deu a ideia. E o Hobbes? Ele escreveu um livro chamado Leviatã. Também tem o Jacques Bousset, ele escreve Política Retirada da Sagrada Escritura. Tem também o teórico italiano, esse teórico italiano, o Maquiavel, ele fica conhecido principalmente por algumas frases simbólicas, por retratar o tipo de governo que deveriam ser ideal. Ele diz que o soberano não pode medir esforços, pois os fins justificam os meios. Uma das alternativas para se construir um governo forte, então, seria separar justamente o moral e a política, uma vez que as razões do Estado deveriam ser superiores a quaisquer valores culturais e sociais de uma nação. Então, o Thomas Hobbes, ele foi um teórico mais radical ainda do absolutismo. Ele defende essa tese de que o homem era lobo do homem. Isso também já caiu por terra. Isso já não vale mais. Porque com a criação do Estado, isso não existe mais. O Estado vem para intervir em relação a esse negócio de o homem era lobo do homem. O homem era lobo do homem porque você fincava uma bandeira num determinado território, e uma meia dúzia mais forte quebrava a sua bandeira, quebrava tudo e tomava aquilo. Hoje nós temos o Estado, as leis que são por nós. Então, esse negócio de o homem era o lobo do homem, não se esqueçam do era. Isso já fica muito do passado. Então, quando Hobbes ele legitima a existência desse poder real, afirmando que era através dele que as pessoas não viveriam em um cenário de caos e de guerra, o Jacques Bousset, ele foi um teórico responsável por envolver política e religião nas suas teses. Ele parte do pressuposto de que o poder real era também o poder de Deus.
e dessa forma eles não poderiam ser questionados quanto às suas práticas políticas. Assim, o monarca possuiria o direito divino de governar e o súdito que se voltasse contra ele estaria questionando as verdades eternas do próprio Deus. É verdade. Bom, o Luís XIV, o absolutista aí, ele chega ao auge, conhecido como o Rei Sol. Ele passa a viver em um clima de luxo exacerbado no Palácio de Versalhes, fora de Paris. A economia fica a cargo do ministro Colbert, um burguês que leva ao extremo a política mercantilista. E afinal, o que seria o mercantilismo? Bom, seria um conjunto de práticas e ideias econômicas desenvolvidas na Europa entre o século XV e o século XVIII. Esse nome mercantilismo, ele foi criado pelo economista Adam Smith em 1776. O mercantilismo tinha por objetivo fortalecer o Estado e enriquecer a burguesia. Para isso, era preciso ampliar a economia para poder dar mais lucro para que a população pudesse pagar mais impostos. Eles consideravam que a exportação, na linguagem de hoje, é que traria as riquezas e as vantagens. E assim começa uma competição comercial. E ocorre então o metalismo, que era um acúmulo de moedas dentro do país. E isso era considerado um sinal de que o objetivo havia sido alcançado. O único recurso encontrado, então, foi aplicar a chamada balança comercial favorável para manter o equilíbrio monetário para que eles pudessem exportar mais e importar menos. Então aí o Estado teve que tomar medidas para poder desenvolver esse monopólio, já que este era aplicado com dificuldades. O Estado percebe que o acúmulo de riquezas se dava mais por operações mercantis e então condiciona todas as necessidades do comércio exterior. Haviam vários tipos de mercantilismo, onde podemos destacar alguns como o metalismo, que também é chamado de bulionismo. Ele quantificava a riqueza de acordo com a quantidade de metais preciosos que possuíam. Tinham também o colbertismo, que também era chamado de mercantilismo industrial. Ele já visava abastecer o mercado do Brasil e diminuir as importações de outros países da Europa. Tinha também o mercantilismo comercial e marítimo, que ele se baseava na teoria de comprar barato e vender caro. É isso mesmo. Bom, dentro desse sistema, nós temos também o Pacto Colonial, que ele constitui um conjunto de regras que garantem às metrópoles da Europa, daquela época, do mercantilismo, um controle efetivo de seus produtos. E daí nós temos muito mais. Temos o Renascimento. O Renascimento compreende um período de retomada desses elementos da cultura clássica e de sua confluência com a cultura cristã herdada lá da Idade Média. Então, bota exclusivo, meu filho. Não dá trabalho para fazer. Não se esqueçam. Vocês podem pedir a música de vocês aqui, ó, em Cláudio Neto, ABCCD, 1967@gmail.com. Não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube do Professor Cláudio Neto. Você também pode ir lá, deixar o seu joinha e falar se gostou, se não gostou, e também pode pedir a sua música. Não se esqueçam, nós não estamos em férias, nós estamos em quarentena. Muito amor, muito carinho com todos que estão ao seu redor. Um grande beijo, um forte abraço e até a semana que vem, quando nós voltaremos com as correções dos exercícios. Até lá!